Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Dando sequência aqui à nossa série de vídeos sobre biologia do solo, né? Nos vídeos anteriores a gente estudou um pouco aí sobre a macrofauna, né? E lá a gente já deu uma pequena pincelada, né? Que a mesofauna tem um trabalho importante junto com a mesofauna, né? Ajudando aí na qualidade do solo, né? E hoje a gente vamos falar aqui um pouco mais sobre mesofauna, né? A mesofauna inclui animais que possuem tamanho médio de 0,1 a 2 milímetros, né? São bem pequenos, né? Só possível ver aí através de aparelhos que auxiliam, né? Microscópicos, lupa, algum instrumento aí que auxilia a gente porque são muito pequenos, né? E a gente tem como exemplo, né, da mesofauna, né, os ácaros, os colêmbulos, e estes, né, habitam os espaços porosos do solo e não são capazes, né, de criar galeria própria. E aqui está uma grande importância da macrofauna, né, porque a macrofauna ela é capaz de criar, né, galerias, né, dentro do solo, né, os espaços porosos, a porosidade, né, fazer perfuração solo, né, os da macrofauna conseguem, né, grande fazedores de buraco aí, né, são as milangas, formigas, os cupim, né, e já a mesofauna, né, ela também é extremamente importante para o solo, ajuda no processamento, né, da matéria orgânica, da fertilidade do solo, porém ela não consegue fazer esses buracos, né, são muito pequenos. E eles habitam nos buracos feitos pela macrofauna. Né? Então tá aí já uma das primeiras colaborações, né, entre a mesofauna e a macrofauna, né, que a mesofauna meio que necessita, né, da macrofauna para fazer, né, buracos no solo para que a mesofauna habite, né, nessas galerias, nesses buracos. Né, dentre a mesofauna, né, a caricolêmbula geralmente domina em abundância, né, e diversidade, sendo os ácaros muito diversos, com mais de 1.000 espécies conhecidas no país. Né. Só no Brasil nós temos aí, né, conhecida mais de 1.000 espécies, né, fora ao redor do mundo. E a mesofauna eles são muito diversos. E aí eles se adaptam a muitos lugares, lugares extremamente quentes, locais extremamente frios, seco, úmido. Eles, né, tem uns que são carnívoros, outros são herbívoros, então eles sobrevivem praticamente em todos os lugares. Então eles têm uma abundância muito grande, né, de espécie e de quantidade. Os colêmbulos são poucos conhecidos, estudado no Brasil, né, mas exerce importante função detritívora, né? Mas uma das funções aí que ele ajuda no solo, né, é, né, a parte de digestão, né, do material orgânico, né, contribuindo para a decomposição da matéria orgânica e o controle da população de micro-organismos, especialmente dos fungos, né. Então, a mesofauna, né, além de digerir material orgânico, vegetal e ajudar na produção, né, incorporação de matéria orgânica, né, geração de humus, e alguns, né, espécies de mesofauna também são carnívoros e acaba comendo, né, a população de micro-organismos, ajuda no controle ambiental, né, e também ajuda, né, processando né, a microfauna, os micro-organismos, né, que pertencem à microfauna, e transformando eles também em matéria orgânica, né, em nutrientes. A matéria orgânica não é feita só de material vegetal, mas também de material animal, né? E a mesofauna, né, acaba ajudando no controle dos micro-organismos e também transformando os micro-organismos em matéria orgânica, né, em humus, né, em fertilidade para o solo, e os, né, que consomem material de origem vegetal também transformam a origem vegetal e
material orgânico, né, que também ajuda aí na qualidade do solo. Obviamente eles são bem pequenos, e uma vez que a macrofauna, né, corta, né, corta o material orgânico, né, e deixa num tamanho melhor, e muitas das vezes até passa pelo um primeiro estágio de gestão, vai facilitar, né, a vida da mesofauna fazer também essa decomposição, né, desse material orgânico. E tem o fato também das formigas, por exemplo, carregar material orgânico para dentro do solo, né, vai facilitar esses micro-organismos, né, a mesofauna ter acesso a mais alimentos também, né, já tem mais um tipo aí que os dois se ajudam, né, digamos assim. Já os acro agem principalmente como os predadores, né, controlando a população de outros organismos no solo, especialmente da microbiota, né. Então a gente tem aí os acros, né, os acros tendo uma grande variedade, né, na sua espécie, que são carnívoros que, né, atraca a microbiota, controlando, né, a população desses micro-organismos, né. Os acros tem, dentro dos acros tem os que, né, consomem origem vegetal, mas também eles têm uma grande variedade que consome, né, material de origem animal, né, nesse caso os micro-organismos, né, já que eles são os micro-organismos são menores que eles, então normalmente são suas presas, né? A influência da transformação do material orgânico pela mesofauna sobre o ambiente é de tal grandeza que o tamanho da população, a atividade e a espécie que ocorre no solo são usadas como indicadores da saúde do solo, né? Então, um dos métodos que pode se utilizar para avaliar, né, a qualidade do solo, né, a possibilidade daquele solo ter uma boa qualidade para o plantio, né, é a quantidade, né, de atividade da mesofauna, né, a quantidade de espécie, a quantidade o tipo de espécie, a quantidade deles, né, e o trabalho, né, a atividade que eles estão fazendo, o quanto eles estão interferindo ali naquele ambiente, né, se tem material orgânico ali, né, disponível para eles trabalhar, vai influenciar obviamente na quantidade de mesofauna. E essa quantidade de mesofauna pode ser, né, usado como indicador de qualidade do solo, uma vez que a influência, né, deles no solo são grandes. A capacidade que eles têm de transformar, né, material orgânico em nutrientes do solo é grande, né? Embora eles sejam muito pequenos, né, eles atuam em grande quantidade, né? A população deles são muito grande, então eles são pequenos, mas, né, é um exército gigantesco deles, né? E com isso eles conseguem, né, processar uma quantidade de matéria orgânica, né, relevante para a qualidade do solo. Então, né, devido a esse motivo, dá para a gente perceber, né, a importância deles e também a necessidade da gente trabalhar a favor deles, né, e buscar um manejo que favoreça a vida, né, da mesofauna, da macrofauna e da microfauna também. No solo são encontrados Coleoptera, Diptera, Hymenoptera e Isoptera, né? Mas são aí várias espécies, né, de mesofauna. Infelizmente o pessoal coloca cada nome difícil. Mas o importante é a gente saber, né, a importância deles e como trabalhar a favor deles, né? Mas as principais classes, né, da mesofauna, né, endáficas são os acários e o Collembola. Essas classes, né, de animais prefazem, né, de 72 a 97% de toda a fauna, né, de artrópodos no solo. Existe, né, toda essa variedade, mas esses dois aí são os mais comuns e que estão, né, em quantidade esmagadora aí no solo, são eles. Obviamente, como eles são a maior quantidade, são os mais importantes, né, a gente entender um pouco mais sobre eles e conseguir fazer o manejo que ajude a vida dos dois sem
sem dúvida vai fazer uma grande diferença para o solo, né? Aqui a gente tem algumas ilustrações, né, porque são microscópicos, né, essa mesofauna, né, esses micro-organismos. Eles são realmente bem pequenos, mas a gente tem algumas ilustrações aqui realmente aumentadas, né? Digamos assim, são uns bichinhos bem feios, né? Mas são, né, aí um exército de engenheiros no solo que fazem toda a diferença para nós. Então, pessoal, isso aqui foi uma informação básica, né? Básica sobre mesofauna, só para a gente, né, entender, ter um pouco de conhecimento, não ficar tão leigo assim nesse assunto, porque é muito importante. Como a gente viu aí, eles são, né, pode ser utilizado para, né, definir ali a qualidade do nosso solo, né? Dá para a gente ver o tamanho da importância da atividade dele, o quanto eles contribuem, né, para o nosso solo. Dá para a gente perceber também que, né, devido ao tamanho, eles são sensíveis a elementos químicos, né, como fertilizante químico, veneno, esse tipo de coisa que às vezes a gente acaba aplicando no solo, muitas vezes de forma inocente, mas, né, com esse pouco de conhecimento que eu trago aqui, dá pra gente entender que não faz bem. Às vezes a gente recorre a um instrumento químico ali, algum, né, composto químico, para tentar resolver um problema na nossa horta, no nosso plantio, e muitas das vezes a gente acaba piorando, né? Tenta buscar um meio mais fácil para resolver um problema e a gente acaba piorando nossa situação, né? Porque se a gente eliminar, né, fazer mal e acabar com essa quantidade de vidas que tem no solo, né, o solo vai sofrer, né? Vamos ter uma grande dificuldade de processar essa matéria orgânica para a nossa planta. Obviamente a nossa produção sem dúvida vai cair, a qualidade da nossa horta vai diminuir. Então eu espero que a gente tenha um pouco mais de cuidado a recorrer a algum tipo de elemento químico, né, de algum pesticida, o que seja, né, coisa química, coisas ou algum tipo de manejo mais agressivo, né, como expor o solo, aradar o solo, queimada, esse tipo de coisa, porque faz mal, né, vai destruir aí sem dúvida o nosso solo. Às vezes a gente usa, tem um efeito bom, por exemplo, a queimada, a gente queimar um lugar tem um efeito positivo ali no momento, mas porque as cinzas são alcalinas, né, então vai ajudar na disponibilidade de nutrientes. Mas olha o quanto a gente vai perder, né? Toda a fauna, microfauna, microbiota do solo destruída, né? Uma quantidade grande de matéria orgânica ia ser processada, ia ser disponibilizada com nutriente. Na queimada se tem uma grande perda, o aproveitamento é muito pequeno. Então é uma medida que pode ter um resultado a curto prazo, mas a longo prazo acaba tendo prejuízo. E se a gente manejar com cuidado, talvez a curto prazo não tenha um grande resultado, mas a longo prazo o resultado é notável, né? Então vamos aos poucos, né? Vamos trabalhar de forma certa e vamos ter uma horta a longo prazo, mas que dure, né? Que a gente tenha um manejo, que a terra melhore a cada dia e não que ela piore, né, a cada dia. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Tenha tido aí um pouco de consciência, né, a importância de um manejo orgânico, de um manejo que ajude o solo, de não fazer um manejo agressivo, porque os prejuízos não é só onde a gente vê, onde a gente não vê também tem grande prejuízo. Qualquer dúvida deixa no comentário, né? Qualquer sugestão pode colocar nos comentários, eu vou ler, vai agregar o conhecimento de todos. O objetivo aqui desse canal é ajudar todo mundo, é ajudar no conhecimento de todos. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.